Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula gravada da disciplina Métodos Epidemiológicos tem como objetivo fazer uma introdução ao tema das medidas que baseiam a construção de indicadores em saúde pública e também indicadores utilizáveis na clínica e nos serviços de saúde. Então, nós já tínhamos falado que existem vários tipos de medidas matemáticas. Não tínhamos falado dos números absolutos. Na história da epidemiologia, a importância é relativizar esses números, não? Que a gente falou de numerador e denominador. E aí vem duas medidas, as proporções e as razões, que a gente vai ver agora. Temos também os índices, que é uma palavra que é utilizada de maneira bastante, eu diria que equivocada e até aleatória, porque se utiliza para 1000 coisas, mas na epidemiologia é muito exato o sentido dela. E vamos ver outras medidas, outros tipos de medidas que se utilizam, não tanto como indicadores de saúde pública, mas sim em pesquisa. Então, só para deixar claro, os números absolutos têm também uma importância, não? Às vezes, por exemplo, eu preciso saber um número absoluto de nascidos vivos para saber quantos insumos de imunização eu preciso adquirir como um gestor, não? A maioria das vacinas, no final, são aplicadas no primeiro ano de vida. Às vezes eu posso precisar de saber um número de diagnósticos que vamos demandar, e talvez a população, para adquirir insumos de diagnóstico, não? No caso de kits de diagnóstico de Covid-19, por exemplo, e a estimativa de necessidade de compra de medicamentos. Por exemplo, hoje em dia, tanto HIV como AIDS são eventos de notificação e está indicado o começo imediato do tratamento. Então, eu preciso saber quantas pessoas tem. Então, tínhamos falado que o grande salto na epidemiologia foi passar dos números absolutos aos números relativizados, não? O número relativizado seria formas de relacionar esses números com algum tipo de população ou, inclusive, entre grupos, não? E a primeira maneira é a proporção. A proporção é muito simples, é dividir um número entre outro, sendo que o numerador está contido no denominador. Você obtém uma fração, 0, alguma coisa, não? Que vai multiplicar por uma constante. Então, assim a gente obtém uma série de indicadores que representam risco, não? Quando o denominador está em risco de acontecer o evento do numerador. Não? Se eu estou em risco de acontecer o evento do numerador, então vem isto aqui que a gente vai detalhar depois. Não? Nós temos a mortalidade, a letalidade, que é diferente, a mortalidade infantil e a mortalidade materna, que são exceções, por um motivo que vamos explicar depois, mas estas parte vermelhinha é a parte indicador de mortalidade, e na morbidade seria a probabilidade de ocorrência da doença, de casos novos, de diagnósticos novos, ok? Os que não indicam risco seriam apenas frações de contribuição de uma categoria em cima de outra. Por exemplo, a mortalidade proporcional seria os óbitos com alguma característica dividido pelo total de óbitos. O denominador não está em risco, ele já morreu também, não? O total de óbitos. Então, por exemplo, quantos óbitos de Covid correspondem a pessoas de mais de 60 anos? Eu dividiria o número de óbitos de pessoas de maiores de 60 anos por Covid pelo total de óbitos por Covid.
ok? E da mesma maneira, a proporção de casos, não? Casos sobre casos, por exemplo, enxaqueca, qual a proporção de casos que é do sexo feminino sobre o total de casos de, de cefaleia vascular do tipo enxaqueca ou migraña, não? E a prevalência é muito importante na população. A prevalência seria o número de pessoas que têm alguma, são casos, não casos, antigos ou novos, poderiam ser pessoas soropositivas, poderiam ser pessoas doentes, poderiam ser pessoas portadoras de alguma característica específica, dividido a população, alguma população ampla. Então, a prevalência é fundamental. Esses dois termos, incidência e prevalência, tem que decorar, não? Incidência são casos novos ou eventos novos em um período de tempo, e prevalência é os que estão aí, antigos e novos. Agora, a razão é quando você divide um número por outro, sendo que o numerador não está contido no denominador. Então, não se trata de uma fração, você não vai multiplicar por nada, você somente obtém um número. Esse numerador e denominador tem que ser da mesma natureza, da mesma unidade de mensuração. Não pode ser seres humanos sobre seres humanos, pode ser uma taxa sobre outra taxa, não? Mas tem que ser todos da mesma unidade de mensuração. E existem exemplos, por exemplo, o mais comum é a razão de sexos, que o pessoal chama, não? Que é, por exemplo, o número de pessoas do sexo masculino com tal evento dividido, não, pelo número de pessoas do sexo feminino, ou o contrário, dependendo do evento. A razão, por exemplo, de duas incidências, não? O risco relativo é isso, a razão de duas incidências, a razão da incidência nos expostos a tal coisa, dividido pela incidência nos não expostos a essa mesma coisa. E também temos o índice. Os índices, eles têm uma característica, e é que são multidimensionais. Os índices, eles têm que ter mais de uma dimensão. Então, neste caso, a maioria deles são calculados como scores, ou pontuações, não? Existem o índice Apgar, o Glasgow, existem escalas, que o pessoal também chama escala de Glasgow, de coma, que eles chamam, mas também outras escalas para medir, por exemplo, depressão, ansiedade, com base em algumas perguntas. Então, você soma as pontuações, qualidade de vida, também é feito dessa maneira. E existe uma exceção, que é quando você divide duas magnitudes completamente diferentes com base num construto, não? Que é o índice de Quetelet, o índice de massa corpórea, em que o peso é dividido pela altura elevada ao quadrado, não? Isso com base, obviamente, num construto teórico, que é a noção de massa na física. Então, com base nessas medidas, a gente constrói indicadores. Então, um indicador é alguma coisa que revela, não, uma realidade que não é aparente por si só. Não? É muito comum nos laboratórios. Não? Você sabe que no soro, ou na urina, ou em qualquer fluido corporal, ou ainda também em tecidos, você tem glicose, tem colesterol, tem eletrólitos, mil coisas tem aí, não? Então, o que eu faço? No laboratório a gente fazia isso, pingava os reativos, mudava a cor, com base na cor a gente sabia o teor de alguma substância, não? De glicose, qualquer coisa. Então, essa realidade da presença dessas substâncias não é aparente por si só, você precisa de alguma coisa que revele a existência.
E é a mesma coisa que na população. Eu sei que as pessoas estão morrendo. De que estão morrendo? Eu preciso de um indicador. Não? Então, com base nessas medidas é que a gente constrói os indicadores. Nesta disciplina, nós vamos utilizar, por exemplo, a palavra probabilidade em três momentos. É os eventos novos, na mudança de status, por exemplo, soroconversão, você acompanhando uma população, quantos se infectaram, então a viragem sorológica, quantos casos mesmo, casos clínicos, óbitos. Não? Então, eventos incidentes em alguma população que esteja em risco. Então, nesse caso, é aplicável perfeitamente a noção de probabilidade. Também vamos utilizar nos estudos de validação de testes de diagnóstico, não? Que eles são baseados em probabilidades condicionais. Estou me adiantando, não? Só para deixar em vocês essa noção. E também para compreender a noção de odds ou chances, não tem uma tradução perfeita, que é a probabilidade de um evento acontecer dividida pela probabilidade do mesmo evento não acontecer. Isso a gente vai ver lá para os estudos de caso controle. E também vamos utilizar outras medidas, vamos ver alguma coisa de medidas de tendência central e dispersão, não? Que em algum momento são importantes para compreender melhor a noção de epidemia, por exemplo. Vamos ver a densidade de incidência, que para alguns epidemiologistas mais ortodoxos é o que se chamaria realmente de noção de taxa, não? Eles usam taxa só para isso, mas a densidade de incidência, a diferença com o que a gente viu antes, é que o denominador são pessoas-tempo. Então, se eu fico acompanhado em um estudo de acompanhamento, de follow-up, numa coorte, durante um ano, eu já não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa ano. Se eu fico acompanhando 2 anos, 2 pessoas ano. E a soma dessas contribuições das pessoas livres do evento que a gente está querendo investigar é o que viria a ser no denominador. Então, é claro que isso não se utiliza como indicador de saúde pública convencional, ele se utiliza mais em pesquisa.